Existe algo curioso acontecendo com o ser humano moderno. Quanto mais avançamos tecnologicamente, mais cansados parecemos da própria existência. Estamos cercados de estímulos, mas emocionalmente vazios. Talvez porque exista uma parte de nós que ainda pertence ao vento, à chuva, ao silêncio e aos ciclos lentos da vida. E mesmo depois de tantos prédios, telas e notificações, o corpo humano nunca esqueceu de onde veio. Existe um motivo pelo qual algumas pessoas sentem paz ao observar árvores balançando, ouvir chuva caindo ou caminhar sem pressa em silêncio. Não é apenas gosto pessoal. Existe algo mais profundo acontecendo. Talvez a natureza não nos acalme porque seja bonita. Talvez ela nos acalme porque nos lembra quem somos. Durante milhares de anos, a mente humana evoluiu observando rios, mudanças de estação, ciclos da lua e o nascer do sol. Nossa percepção de tempo era orgânica, lenta, viva. Mas em poucas décadas, trocamos o ritmo da natureza pelo ritmo das máquinas. Hoje acordamos olhando notificações antes mesmo da luz do dia. Consumimos mais informação em horas do que nossos ancestrais consumiam em meses. E o cérebro humano ainda tenta acompanhar tudo isso. Talvez parte da ansiedade moderna seja justamente isso. Um organismo natural tentando sobreviver em uma realidade artificial. Os filósofos existencialistas acreditavam que o sofrimento humano aumenta quando nos afastamos da experiência direta da vida. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Nós observamos menos o céu. Sentimos menos o silêncio. Tocamos menos o mundo real. Vivemos conectados o tempo inteiro, mas profundamente desconectados da própria existência. Existe uma razão pela qual momentos simples ainda conseguem nos emocionar tanto. O cheiro da chuva. O vento entrando por uma janela. A luz atravessando árvores no fim da tarde. O som distante de água corrente. Por alguns segundos, a mente desacelera. E quando a mente desacelera, nós voltamos a sentir. A natureza possui uma lógica silenciosa que o ser humano moderno parece ter esquecido. Tudo nela funciona através do equilíbrio. Doar e receber. Transformar e renascer. Nada existe apenas para si. O rio entrega. A terra sustenta. O vento espalha. As raízes alimentam aquilo que nunca verão crescer. Existe uma cooperação invisível sustentando a vida inteira. E talvez o vazio moderno exista porque aprendemos a consumir, mas esquecemos como pertencer. Nós fomos ensinados a produzir sem parar. A competir. A acelerar. A preencher cada segundo vazio. Mas a natureza nunca teve pressa. Uma árvore não empurra o próprio crescimento. As estações não tentam controlar o tempo. O rio não luta contra o próprio fluxo. Só os seres humanos transformaram a existência em uma corrida constante. E talvez seja por isso que tantas pessoas estão emocionalmente exaustas. Porque o corpo continua pedindo aquilo que a mente moderna ignora. Silêncio. Presença. Descanso. Contato. Respiração. O corpo humano ainda pertence ao mundo natural, mesmo vivendo cercado de concreto. Existe também algo profundamente existencial nisso tudo. Na natureza, tudo muda. Tudo cai. Tudo envelhece. Tudo se transforma. E ainda assim, nada parece entrar em desespero por causa disso. As folhas caem sem medo do inverno. O sol desaparece sem medo da noite. Mas o ser humano tenta controlar tudo. O tempo. As perdas. O futuro. Talvez porque esqueceram que viver também significa aceitar transformação. Os antigos filósofos estoicos acreditavam que o sofrimento começa quando tentamos controlar aquilo que naturalmente muda. E a natureza nos lembra disso o tempo inteiro. Ela não resiste aos ciclos. Ela participa deles. Enquanto nós passamos grande parte da vida lutando contra mudanças inevitáveis. Talvez seja por isso que tantas pessoas procuram silêncio sem perceber. Porque existe algo dentro delas tentando voltar para casa. Não uma casa física, mas uma sensação antiga de pertencimento.
Como se alguma parte esquecida da mente ainda se lembrasse de quando a vida era mais simples, mais lenta, mais humana. E talvez o mais curioso seja perceber que a natureza nunca deixou completamente o ser humano. Ela continua presente na respiração, nos batimentos do coração, nos ciclos do corpo, na necessidade de descanso, na emoção que sentimos diante de um céu bonito, na calma inexplicável que surge perto do mar, da chuva ou do vento. Ela continua viva dentro de nós. Talvez o vazio que tantas pessoas sentem hoje não seja falta de sucesso. Talvez seja falta de presença, falta de conexão, falta de silêncio, falta de vida real. Porque no fim, depois de toda distração, toda a correria e todo excesso, o ser humano ainda procura a mesma coisa: sentir que faz parte de algo maior. E talvez exista esperança nisso. Porque se a natureza ainda vive dentro de você, então talvez nunca seja tarde para voltar. Voltar a sentir. Voltar a respirar. Voltar a observar. Voltar a existir com mais calma. E talvez tudo possa começar de uma forma muito mais simples do que imaginamos. Talvez com um pequeno vaso perto da janela. Uma pequena presença viva dividindo o mesmo espaço que você. Algo para cuidar. Algo para observar crescer lentamente. Porque quando você cuida da vida, alguma coisa dentro de você também começa a florescer. Existe uma troca silenciosa acontecendo. Enquanto você oferece água, atenção e tempo, recebe calma, presença, respiração. Um pequeno afago emocional em meio ao caos da vida moderna. Como se a natureza lembrasse você, todos os dias, que ainda existe beleza nas coisas simples. Talvez por isso tantas pessoas sintam paz ao conviver com o verde. Não porque estejam apenas decorando um ambiente, mas porque, de alguma forma, estão reconstruindo uma conexão perdida. Uma conexão com o tempo natural, com o silêncio, com a própria existência. E no fim, talvez cuidar de algo vivo seja também uma forma de cuidar da própria alma. Porque algumas partes do ser humano não precisam de mais estímulo. Precisam apenas de luz, calma, tempo e espaço para florescer.